Meiose é o assunto de hoje do Cebola. Meiose é a divisão celular em que uma célula diploide, que tem um número duplo de cromossomos, dá origem a 4 células haploides. É bom lembrar que a meiose é responsável pelo crossing over e pela disjunção dos genes. Alô, turma. Estamos aqui para ver a outra divisão celular, que é a meiose. Semana passada nós vimos que a mitose era uma divisão celular em que uma célula, quando dividia-se, dava origem a 2 células filhas. E essas células filhas teriam que ter o mesmo número cromossômico da célula original. Hoje nós vamos ver outro tipo de divisão celular, que é a meiose, onde uma célula divide-se, mas vai dar, ao invés de 2 células filhas, dará 4 células filhas. E essas 4 células filhas terão a metade do número cromossômico da célula original. Vejam, se tenho 4 células filhas com a metade do número cromossômico da célula original, também vai dobrar a quantidade final de cromossomos, né? Então, também, antes de haver a divisão celular meiose, vai ser necessário existir uma duplicação cromossômica, uma interfase. Vejamos a definição de meiose, então. Vamos lá? É a divisão celular em que uma célula dá origem agora a 4, não somente 2 células, mas 4 células filhas, cada uma com a metade do número cromossômico da célula original. Vejam que nós vamos ter também dobrado o número de cromossomos final. Veja, como é que poderá ocorrer a meiose? Em que tipo de células? Qual a finalidade dessa divisão meiótica? Nós vimos que uma das finalidades era para produzir os gametas dos animais. Os gametas dos animais terão que ter a metade do número cromossômico desse animal para que, com a união de gametas, vá originar um indivíduo que recomponha o número cromossômico da espécie. Então, a meiose é muito importante para que mantenha-se o número cromossômico da espécie. Guardem isso. Importância da meiose, manutenção do número cromossômico da espécie. Importância da mitose seria a manutenção do número cromossômico do indivíduo. Como nós dissemos, a mitose vai recompor as células da pele. E é importante que essas células tenham o mesmo número de cromossômico da célula original. Vamos então ver que tipo de células podem sofrer a meiose. Vejamos lá. Quando falamos em mitose, nós dissemos que ela poderia ocorrer em células 2N, em células diploides, dando origem a 2 células diploides. Ou em células haploides, que iria dar origem a 2 células haploides. Vejam, na meiose eu não poderia ter em uma célula haploide, porque 2N cromossomos característicos da espécie darão células N, que é a metade do número de cromossômico da espécie. Se eu tivesse aqui, hipoteticamente, N cromossomos, como é que eu poderia ter N sobre 2 cromossomos aqui? Por exemplo, número característico de cromossomos da espécie humana, 46, daria origem a células com 23 cromossomos, sem problema. Uma célula haploide humana teria 23 cromossomos. Como é que eu poderia ter células com 11 cromossomos e meio? Não é possível, então, meiose em células haploides, somente em células diploides. Posso, então, dar uma outra definição de meiose. É a divisão celular em que uma célula diploide origina 4 células haploides.
nós vemos que existem fases para a mitose. Nós podemos também dividir em fases a meiose. Vejam, para que uma célula origine 4 células filhas, é normal se pensar que uma célula divide-se uma vez, dando origem a 2. Cada uma dessas 2 células novamente se divide, dando origem às 4 células resultantes. Logo, a meiose, ela é composta de 2 divisões celulares consecutivas, que posso chamar de meiose 1 e meiose 2, tendo, então, pequeno intervalo entre essas 2 meioses, normalmente pequeno nos machos. Nas fêmeas, normalmente muito grande esse intervalo, uma intercinese. Isso nós vamos ver direitinho numa próxima aula, que nós formos ver a gametogênese. Mas vamos ver as fases em que são dividida a meiose. Vamos lá conosco? Tem a meiose 1, que é a primeira divisão meiótica, que é dividida em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Uma meiose 2, que eu tenho prófase, metáfase, anáfase e telófase. Para eu não fazer confusão entre a prófase da meiose 1 e prófase de meiose 2, eu chamo prófase da meiose 1 de prófase 1 e prófase da meiose 2 de prófase 2. A mesma coisa ocorrendo com todas as outras fases. Observação importante: antes da meiose existe uma fase de interfase. Eu disse antes da meiose uma fase de interfase. Depois da meiose eu não posso chamar de interfase. Eu tenho a formação dos gametas ou dos esporos também, por exemplo, nos vegetais. Vejam, como é que vai ocorrer essas divisões cromossômicas? Nós podemos ver que uma célula vai dividir-se em 2. Essas 2 células já serão N cromossomos. E as células resultantes filhas serão também N cromossomos. Como ocorre isso? Vamos ver? Durante a interfase eu tenho cromossomos simples, por exemplo, nesse caso, 2 cromossomos. Durante a interfase, esses cromossomos vão duplicar-se. Na primeira, olha, aqui eu tenho 2 cromossomos duplos. Na primeira divisão meiótica, eu vou ter já um cromossomo aqui e um cromossomo aqui, quer dizer, N cromossomos e N cromossomos. Mas N cromossomos duplicados. E depois da meiose 2, eu vou ter 4 células com um cromossomo simples cada um. Vejam, da célula original, 2 cromossomos, eu tenho um cromossomo resultante. E vejam aqui, no final, 4 cromossomos ao todo. Aqui, 2 cromossomos ao todo. Devemos ver também de importante a primeira fase da primeira divisão da meiose. Estamos falando da prófase 1. O que ocorre na prófase 1 de importante? Nós vamos ter uma troca de pedaço entre cromossomos homólogos. Troca essa que a gente vai chamar de crossing over. Vejamos aqui conosco. Primeiro vai haver o pareamento dos cromossomos. Eles vão parear-se. Eles vão parear para que possa haver troca de pedaços de cromátides. E com o pareamento cromossômico existe uma diferença da mitose. Na mitose não existe esse pareamento cromossômico. Na meiose, nós dissemos que após o pareamento existirá uma troca de pedaços de cromátides. Essa troca é chamada de recombinação gênica ou crossing over. Vamos ver como ocorre. Vejam lá. Os cromossomos homólogos se aproximam, depois de pareados,
cruzam suas cromátides uma sobre a outra. Isso é crossing, cruzamento, over, sobre, cruzamento sobre a outra. E depois eles vão trocar essas partes de cromátides. Vejam que esse cromossomo que eu representei em vermelho ficou com um pedaço azul. E esse que eu representei azul ficou com um pedaço de vermelho. O crossover é muito, muito importante para que ocorra uma recombinação gênica, então um aumento da variabilidade do indivíduo. Vamos ver então quais as ocorrências importantes da pró-fase 1. Vejam lá. Pareamento cromossômico, a sinapse e o crossing over, ou recombinação gênica, importante para o aumento da variabilidade genética da espécie. Também vão existir diferenças entre a pró-fase 1, a anáfase 1 e a anáfase 2. Quais são essas diferenças? As disjunções que chamamos. Na anáfase 1, vão separar os cromossomos homólogos. E na anáfase 2, vão separar as cromátides irmãs. Vejamos como é que ocorre. Vejam. Na anáfase 1, os cromossomos homólogos, eles se separam para células filhas. Cada uma dessas células aqui representadas vai sofrer a disjunção das cromátides na anáfase 2. Então, disjunção de cromossomos homólogos na anáfase 1, quer dizer, na meiose 1. Na anáfase da meiose 2, a separação das cromátides irmãs em cromossomos filhos. Agora já estamos prontos a ver como vão ser formados os gametas na gametogênese. Isso nós vamos ver na próxima semana. Até lá, estou te esperando.